Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, né? Para poder aprender da palavra do Senhor Jesus. Fico feliz também, né? Que nossos irmãos vieram nos visitar também. Irmã Aparecida também, sua filha, né? Irmão Josafá com a sua família completa, né? E os irmãos que sempre estão conosco, irmão Elivelto, que louva ao Senhor. Gratidão ao Senhor Jesus, né? Por sempre estar conosco aqui, ajudando esta obra. Até de admirar, estava até pensando, até de admirar, porque geralmente nos cultos de doutrina, né, a gente vê uma falta tremenda dos irmãos. É escola bíblica e culto de ensino. Só que graças a Deus o Senhor preparou uma mensagem edificante para o seu coração e enviou as almas para ouvir a palavra do Senhor. Levanta a mão quem quer ouvir Deus falar. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que o primeiro que foi pegue por Cristo, por esta palavra que eu vou ministrar, foi eu mesmo. Eita, Jesus, o Senhor fala e fala tremendo, né? É incrível. Como sempre o pastor fala, que o primeiro a receber a palavra pregada é o pregador, né? Que ele tem que estudar, Deus vai falando e a gente vai recebendo. E às vezes eu estou até estudando a palavra e digo, eita, Jesus, preciso me concentrar nessa parte aqui, Senhor. Aí eu vou só me moldando devagarinho para depois repassar à igreja o que o Senhor quer falar. Sexta-feira passada nós estávamos com o nosso pastor Samuel, que trouxe uma mensagem edificante aos irmãos que não estavam presentes, que gostam do pastor, está até no canal da igreja, né? No YouTube lá. Ele trouxe uma passagem muito edificante. E a doutrina de hoje, meus irmãos, é baseada no que ele pregou. Se os irmãos não tiveram aqui, né, no culto de ensino, você vai ter uma base de como é que foi a pregação através desta palavra. Prometo aos irmãos que eu não vou cansar os irmãos. Por favor, abra vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 16. E diante, irmão, já peço aos irmãos aos que podem estar com a Bíblia aberta, não feche até o término do culto, irmãos, porque você vai dar uma navegada nas Escrituras. Para mim, a doutrina é a que você navega na Bíblia. Se não for navegando na Bíblia, eu não considero doutrina, né? Não sei os irmãos. Eu sou assim, eu aprendi assim, graças a Deus. E o crente, quando ele é instruído por Deus para doutrinar a igreja, ele precisa do manual, da espada, que é a palavra de Deus. Se o culto é doutrina e não usa-se a palavra de Deus, eu, presbítero Gleice, não considero como doutrina. Eu não sei os irmãos, né? Mas é o correto, que a gente aprende desde criança, da infância, né? Na casa do Senhor. Quem achou, diz amém. Glória a Deus. A parábola do mordomo infiel. Eu não sei como é a tradução dos irmãos, alguns são diferentes. Diz o texto sagrado. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Versículo de número 2. E ele chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, ele falou em pensamento: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desaposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma tua conta. E assentando-se, já escreve 50. Disse-lhe depois o outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, permaneçam com as suas Bíblias abertas, que a gente vai navegar um pouco nas Santas Escrituras, em cima desse texto abençoado por Jesus. Eu estava em casa orando ao Senhor, hoje à meio-dia, né? Pedindo a Deus direção a uma palavra para doutrinar a igreja. E o Senhor me direcionou a esse texto edificante. E o tema desta pregação que Deus propôs em meu coração
é o seguinte: a fidelidade do cristão na administração do que Deus lhe confiou. A fidelidade do cristão na administração do que Deus lhe confiou. Amém? Esse texto, meus irmãos, ele é um pouco conhecido da igreja, dos irmãos. Só aqueles que gostam de ler as Santas Escrituras, de vez em quando, passa por ele, mas acaba passando despercebido. E eu confesso para os meus irmãos que até o dia de hoje, esta passagem, quando eu lia ela, eu não conseguia entender quase nada dela. Até quando eu me sentei, pedi a Deus sabedoria, e o Senhor me direcionou em cada letra que está escrito nesse capítulo 16, da parábola do mordomo infiel. Aqui, meus queridos, nós vemos que Jesus, ele traz uma parábola, uma comparação aos seus discípulos. Mais uma vez, nós podemos ver que Jesus ensina seus discípulos sobre questões do reino dos céus, como o servo de Deus deve se portar na terra. Só que detalhe, quando Jesus estava doutrinando seus discípulos, quem estava presente ali? Os fariseus. Porque os fariseus, eles tinham nos seus corações algo de ouvir Jesus falar alguma coisa e querer pegar Jesus nas palavras. E isso é tão verdade que esse capítulo 16 ele está incluso no capítulo 15 de Lucas, que na qual Jesus ele vai trazer a parábola da ovelha e da dracma perdida. E se você notar, no versículo 2 do capítulo 15, os fariseus estão ali, sentados, observando Jesus doutrinar os seus discípulos. E ali, Jesus ele traz uma parábola, uma comparação sobre a vida cristã aqui na terra, sobre a fidelidade do homem de Deus aqui na terra. E Jesus, como sempre, ele usa uma comparação sobre a fidelidade do cristão da administração do que Deus lhe confiou. Aí Jesus ele usa esse texto. Como nós acabamos de ler, a Bíblia vai mostrar que havia um homem muito rico, e este homem muito rico possuía vários bens, propriedades, vamos supor que empresas também. Este homem possuía tudo isso. Só que detalhe, este homem rico, ele possuía as suas coisas por guerra, por questões, discussões. Ele ia até uma certa cidade, pelejava, vencia a guerra e dominava tudo. Só que esse homem, ele tinha um administrador. Em outras traduções, um mordomo. Alguém aqui sabe o que é um mordomo? Pronto. Poucos sabem o que é mordomo, né? 2 pessoas sabem, mas vão saber agora. Mordomo, ele tem várias funções. Depende do seu senhor que queira entregar. Mas mordomo é aquele que administra a casa do seu senhor. Alguém bate na porta, ele vai lá. Chega lá para poder organizar alguma coisa. Meu senhor, está faltando trigo nisso, 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 porque eu estou tomando de conta. Quem aqui conhece o José da Bíblia? Levanta a mão. Quase ninguém conhece, né, irmãos? Misericórdia. Estão lendo a Bíblia não, igreja? Nem no desenho de Jesus vocês não viram? O José da Bíblia, né? Ele foi considerado mordomo de Potifar, porque ele tomou posse da administração da casa de Potifar, comandante da guarda. Tudo que Potifar precisava fazer, José já tinha lá na agulha escrito no papel, dizendo: Senhor, está aqui, 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 está faltando isso, isso e isso. Isso que faz é um mordomo. E a Bíblia vai mostrar para nós que esse homem rico tinha um mordomo. Quando ele ia para suas pelejas, para suas guerras, ele pegava esse mordomo ou administrador, colocava ali na sua casa, nos seus bens, e dizia: a partir de agora você vai ficar aqui resolvendo isso, isso, que eu vou ali pelejar ali um momento. Só que tem um detalhe. A Bíblia vai mostrar, até mesmo o tema desse trecho que nós acabamos de ler, que esse mordomo era infiel, era injusto. Isso dá para entender o quê? Esse administrador estava fazendo alguma coisa com a administração da casa do seu senhor, que não era de acordo com o que era para ser. Tipo, provavelmente quando ele designava esse homem a fazer o seu trabalho, ele desviava para fazer outro. Ou então, quando ele ia receber o dinheiro de alguns trabalhadores para pagar, ele desviava a verba. Esse homem fazia isso por diversas vezes. Só que
O senhor do mordomo, ele não tinha provas, porque a Bíblia vai mostrar que ele ouviu dos próprios funcionários que o mordomo estava fazendo coisa que não era para fazer. Se você identificar aí o versículo 1 e 2 do capítulo 16, você vai ver que o mordomo ele é acusado de não estar trabalhando corretamente. Capítulo 16, versículo 1 e 2. No versículo 2 ele vai dizer: e ele chamando disse, que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Ou seja, este senhor, ele está ouvindo relatos dos próprios funcionários que o mordomo que estava gerenciando seus bens não estava trabalhando corretamente. É como se você trabalhasse em uma empresa de carteira assinada e você não estivesse fazendo o seu trabalho corretamente. Ali o gerente, o supervisor, o gestor que está à frente de você, que está te liderando, vai chamar você a atenção. Mas neste caso, ele não só chamou a atenção, como disse para ele: se prepara que eu vou te dar as tuas contas, você não serve mais para ser o meu servo. Não dá mais para ser o meu mordomo. Só que a Bíblia vai mostrar que esse homem, ele, por se deparar com essa situação, que não tinha mais jeito, ele acaba meio que desesperado. Por quê? Primeiro ponto, para vocês entenderem essa palavra. Primeiro ponto, este mordomo, ele, como ele era infiel, ele estava meio que vivendo, pensando que nunca ia ser descoberto. Ele não tinha amizades, ele não tinha amigo, e após a sua demissão, ele ia ficar desempregado. Por quê? A Bíblia vai dizer que ele pensa em si: eu não sei cavar buraco. Que provavelmente na época as pessoas cavavam poços lá para poder encher de água e fazer as cisternas. Esse homem não tinha essa coragem de cavar poço. E ele também falou no seu coração: mendigar, muito menos, porque faz vergonha mendigar. Só que eu vou fazer uma coisa que vai me salvar. Aí, meus irmãos, que entra a prudência desse mordomo injusto. Ele vai, olha numa folha de crônicas, de detalhes, de cobranças, e olha lá pessoas que estavam devendo o rei, o seu senhor. Melhor dizendo, o rei. Daí ele chama aquele homem e diz: vem cá, vamos supor, vamos dar um nome a esse homem. Vem cá, seu João. Aí o seu João chega lá: quanto está devendo para aquele homem? Aí ele vai dizer: eu estou devendo para ele 100 medidas de trigo. Aliás, 100 barris de azeite. Aí ele falou: está devendo 100? Então escreve 50 e vai-se embora. Ou seja, ele estava devendo 100, ele abaixou a dívida dele para 50 e o homem foi feliz da vida. O segundo: tu deve o quê? Eu devo 100 medidas de trigo. Aí ele falou: escreve aqui 80. Ele escreveu 80. Perdeu 20, né? Praticamente. E o homem foi embora. Só que aquele homem, meus irmãos, ele estava sendo um pouco sagaz. Ele estava usando da sua sabedoria e da sua prudência. Para quê? Para que quando ele fosse demitido, aquela pessoa que recebeu essa bondade dele ia levar ele para a casa dele. E assim não ficaria, não ia ficar demitido assim por qualquer maneira e nem mendigar nada na rua. Por quê? Porque ele estava ali já preparado e pronto para ir para outro lugar por causa da sua sabedoria que ele usou. E como ele ia pagar a outra parte? Um devia 100 e deu 50, outro 100 e outro 80. Aqui, provavelmente, quando ele recebesse as contas do seu senhor, ele ia tirar o dinheiro e ia pagar do seu bolso para poder cumprir aquilo que ele estava devendo. Então, aí que entra, meus amados irmãos, a palavra que nós vamos estudar nesta noite. É esta prudência. Por quê? Porque aqui Jesus, em nenhum momento, meus amados irmãos, está elogiando a prudência do mundo. Mas Jesus está mostrando que os homens lá fora, do mundo, têm mais sabedoria e mais prudência nos seus negócios do que a igreja de Jesus Cristo. É aí que nós vamos entrar. Aqui no versículo de número 8, a Bíblia vai mostrar que Jesus diz: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aqui, meus amados irmãos, Jesus ele fala que aquele chefe daquele mordomo, ele diz assim: rapaz, aquele homem não fazia o que não prestava, mas agora aí está bem, de boa, fez muita coisa que eu me admirei. E na verdade, meus irmãos,
Esta é a realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em um mundo na qual as pessoas são entregues de corpo e alma às coisas mundanas, e tudo que elas vão fazer, como elas programam as suas coisas, ela faz bem feito. E a igreja de Cristo está como? Dormindo espiritualmente. Dormindo espiritualmente. E Jesus destaca que a igreja de Cristo ela deve se preparar para a guerra que Jesus tem colocado ela. Só que nós estamos desapercebidos, nós não estamos nos preparando para este combate. Pelo contrário, nós estamos vivendo como mordomo infiel, que o Senhor entregou nas suas mãos poder e autoridade. Mas nós, igreja de Cristo, nós não estamos trabalhando para receber do Senhor o que devemos fazer ou receber do Senhor o bem que Ele tem proposto. Aqui Jesus ele destaca, meus amados irmãos, que os incrédulos fazem grandes esforços por coisas temporárias, terrenas. E a igreja de Cristo, qual é o esforço que tem feito para trabalhar na obra? Este mordomo ele pode ser assemelhado a mim e a você. Como? Deus, ele se compara a este homem rico que tinha muitos bens. E esse homem rico tem posto mordomos administradores para zelar pela sua obra, pelo seu trabalho. Da mesma forma, meus queridos, Deus tem separado pessoas, Deus tem separado mulheres, homens de Deus, para trabalhar na obra. Porém, a igreja de Cristo tem se esfriado de uma tal maneira que é só Jesus na causa. E a passagem que o nosso pastor ele pregou, na sexta-feira passada, foi falando sobre a parábola das 10 minas. Para você entender melhor essa passagem. Se você abrir as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 19, versículo 11 e 27, você vai se deparar com o quê? Com esta parábola que foi pregada, semelhantemente a esta. Nesta passagem que nós estamos ministrando aqui, nós vemos que um senhor designa um administrador para sua casa e esse homem é considerado mordomo infiel, porque não está cuidando nem zelando pelo que o seu senhor tem colocado ele à frente. Mas no capítulo 19, no versículo 11, vai mostrar a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Primeiro, a Bíblia vai dizer que um homem, um rei de uma cidade, ele vai sair para pelejar a um certo lugar, para conseguir um lugar, vencer. E ele destaca 10 homens para lhe confiar em suas mãos umas minas, uns talentos, dinheiro. E a Bíblia vai dizer que, chamando um homem, entregou nas mãos dele 10 minas e falou: enquanto eu estiver lá fora, vocês têm que negociar essas minas que eu tenho entregado em suas mãos. Depois chamou outro que ia ficar à frente de 5. Falou: enquanto eu estiver fora, você vai ter que negociar essas 5. E depois chamou um homem e falou: vou te entregar somente um. Você vai ter que negociar enquanto eu estiver lá fora. E a Bíblia vai mostrar que quando aquele homem está lá fora, aqueles homens começam a trabalhar com o talento, com a mina que ele recebeu do seu Senhor. E daí por diante, passou esses dias, anos, aquele homem volta de novo para aquela terra e falou assim: agora manda chamar aqueles homens que eu entreguei nas mãos dele o meu dinheiro. Quero prestar conta com aquele povo. Chamou o homem que tinha 10 e disse: e aí, o que foi que tu fez com o dinheiro? Foi o que tu fez com a mina ou com o talento, segundo a tradução da tua Bíblia? Aí ele falou: Senhor, eu peguei o meu talento, os teus talentos, as tuas minas, e granjeei mais outras. Eis aqui. Aí ele falou: bom servo e fiel, eu conquistei cidades, eu te entreguei 10, e você vai administrar 10 cidades, ou seja, vai governar 10 cidades. Chamou o que tinha 5. E aí, foi o que tu fez com o teu dinheiro, com o teu talento, com a tua mina? Aí ele falou: eu trabalhei e consegui mais 5, fez 10. Muito bem, consegui mais 5 cidades, você vai administrar. Aí quando ele chama o que tinha uma, ele falou: e aí, foi o que tu fez? A Bíblia vai dizer que ele tira do bolso um pano, desenrola o pano, tira a mina e falou: tá aqui o que é teu. Porque eu sei que tu és um homem rigoroso, que é cruel, e eu tive medo de ti, tá aqui o que é teu. A Bíblia vai dizer que aquele homem falou assim: servo mau e negligente.
Tu sabias que eu sou dessa maneira e teve medo, não fez como os outros. A partir de agora eu vou tirar o que tu tem e vou entregar o que tem 10. Esta passagem, meus irmãos, significa, assim como aquele administrador, aquele mordomo, Deus tem entregado à igreja nas suas mãos poder e autoridade para você trabalhar na obra. Mas a igreja de Cristo tem vivido como? Dispersadamente. Tem andado de olhos fechados. Não tem trabalhado, não tem granjeado bens com seus talentos que Deus tem entregado nas tuas mãos. E aí, estamos vivendo de quê? De qualquer maneira. Eu vou te dizer uma coisa bem profunda e bem sincera, irmãos que estão me ouvindo nesta noite. Assim como foi com aquele administrador e assim como foi com esse rei que entregou responsabilidades para aqueles homens, Deus ele entregou responsabilidade para você também. Mas no dia do juízo final, Deus vai requerer de você o que você está fazendo nesta terra. Aí eu pergunto para você, Deus entregou nas tuas mãos um talento, Deus entregou nas tuas mãos autoridade e poder. O que é que você está fazendo, meu irmão, com esse talento que Deus tem te entregado? Muitas das vezes Deus tem capacitado vidas com o talento de louvar na igreja. Porém, esta pessoa usa o talento para ganhar fins lucrativos com as coisas deste mundo, para receber elogios com as coisas desse mundo. Preste atenção, Deus vai cobrar de você o desperdício do seu talento. Deus tem dado sabedoria para irmãos para ministrar a palavra de Deus. Mas nós estamos vivendo de uma maneira que estamos perdendo o nosso tempo, gastando com as coisas do mundo. Deus ele vai requerer de você o desperdício que você tem feito com o seu talento. E aqui nós vemos que aquele senhor deixou todos os seus bens nas mãos de um mordomo, mas aquele mordomo ele viveu dissolutamente, estava roubando o seu senhor, vivendo de qualquer maneira, e a conta foi bem pesada para aquele mordomo. Ele diz: eu ouvi a respeito de ti, o que tu tem feito para comigo. Agora eu vou te dizer uma coisa, prepara a tua bagagem, porque eu vou te dar as tuas contas. Aí eu digo para você, aquele senhor, ele ouviu ou não ouviu falar das coisas ruins? Ouviu ou não ouviu, igreja? Ouviu. E Deus, será que ele só escuta? Deus ele está observando com seus olhos o que você tem feito nesta terra. Deus ele não só escuta, como ele está te vendo o que você tem feito dentro da sua casa. No trabalho, na escola, como você tem agido com a tua família. Deus, ele coloca, meus irmãos, tamanhas responsabilidades em nossas mãos que você não imagina. E essas responsabilidades, às vezes, passam tão batido para nós, que nós pensamos que estamos vivendo, meu Deus, eu estou indo para a igreja aos domingos, estou louvando, está bom demais. E as outras responsabilidades e os talentos que Deus tem te entregado. Será que você está enterrando ou você está trabalhando para conseguir outros talentos? Deus, ele coloca responsabilidades para que nós possa trabalhar e receber de novo com juros e entregar para o Senhor. Aqui nós vemos esta parábola que o pastor pregou, que foi uma mensagem edificante, que Deus ele destaca aqueles 2 trabalhadores, e esses 2 trabalhadores Deus dá a sua paga corretamente. Porém, aquele primeiro que teve medo e vergonha, ele não recebeu direito. Tem uma parábola aqui na Bíblia muito interessante também, que me veio à mente aqui, mas eu esqueci de anotar. Mas ela é muito edificante. Que a Bíblia vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha uma vinha muito grande. E esta vinha precisava de trabalhadores para trabalhar na obra. E aquele homem sai às 5 da manhã, às 6 da manhã. Aí encontra pessoas lá, sem fazer nada. Ele falou: vocês querem ganhar um dinheiro? Quero. Pois tá bom, vai lá na vinha, começa a trabalhar. E eles começaram a trabalhar. Quando deu a meio-dia, ele chegou lá na praça e viu uns jovens lá que estavam... Não, vamos trazer para a tradução de hoje. Estavam empinando pipa sem fazer nada. Aí ele falou: vocês querem ganhar dinheiro? Ah, eu quero, não estão fazendo nada. Vai trabalhar na vinha. Aí eles foi também, ficou com os primeiros que estavam às 6 horas. Aí quando foi 5 horas da tarde, perto de finalizar o trabalho, que terminava às 6 horas, ele encontra pessoas lá sem fazer nada. Quer ganhar dinheiro? Quero. Vai trabalhar na vinha. Aí eles foram 5 da tarde. Trabalhou só 1 hora.
Na hora de receber o dinheiro, o que trabalhou 1 hora, ele deu 10 talentos. Aí, opa, o rapaz, o homem trabalhou só 1 hora, ganhou 10 talentos. Aí, imagine nós que começamos 6 horas. Aí, o que chegou a meio-dia, 10 talentos. Aí, o que chegou 6 horas, pensando que ia ganhar 30, 10 talentos. Só que aquele homem, ele se revoltou. Disse, meu senhor, como é que o senhor faz isso comigo? Cheguei aqui 6 horas e estou saindo 6 horas. E esse homem chegou 5 horas, trabalhou só 1 hora, recebeu somente isso, junto comigo também. Aí ele falou, eu acertei negócio com você para trabalhar por 10 talentos. Pega o que é teu e vai embora. Assim é o reino dos céus, meus irmãos. Deus, ele coloca responsabilidades na tua mão para você trabalhar na obra de Deus. Independente se eu tenho 19 anos de fé, o presbítero 40 e pouco, o pastor desde quando nasceu. Ou o irmão que aceitou Jesus agora. Deus, ele coloca nas tuas mãos uma responsabilidade para você trabalhar na obra de Deus. Mas pode ter certeza, igreja, que essa responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos, Deus, ele vai requerer de você essa responsabilidade. Queira você ou não, Deus, ele vai cobrar de você. Agora, meus irmãos, será uma vergonha chegar lá no reino dos céus e Deus, quando ele for cobrar de nós, e nós for entregar para Deus somente o quê? Distrações, novelas, Netflix, palavrões na nossa boca. Senhor, o Senhor me deu um talento maravilhoso, mas o que eu tenho para ti é só isso aí. O Senhor vai te dizer para você, isso aqui não pode entrar aqui dentro. Porque você não trabalhou corretamente com seus talentos, não administrou bem o meu negócio, a minha casa. Sua parte é com os hipócritas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Aí o negócio é sério, irmãos. Aí nós vamos ver crente que vai desejar ser crente de novo, mas não tem mais como. Por quê? Porque já é tarde demais. Só que Deus, Ele nos dá talentos, responsabilidades aqui nesta terra. E eu posso provar para vocês na Bíblia que Deus nos dá responsabilidades, assim como Ele deu para aquele mordomo, responsabilidades para trabalhar. Abra vossas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. A primeira responsabilidade que Deus nos dá aqui na terra é a nossa própria vida. A nossa própria vida. Repete comigo. Nossa própria. Repete comigo, igreja. Nossa própria vida. Primeira responsabilidade que Deus nos dá. Romanos capítulo 12, versículo 1, que vai dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Olha só que interessante. A nossa própria vida, o nosso próprio corpo. Nós pensamos que um culto, ele só inicia aqui na igreja, mas nós estamos enganados. Um culto, ele inicia dentro da nossa própria casa, com o seu próprio corpo. Aí eu digo para vocês, como é que nós queremos receber de Deus autoridade, poder, administração de bens na casa de Deus, se dentro do nosso lar nós não conseguimos nem administrar o nosso próprio corpo para ser santo diante de Deus? Deus, ele coloca nas tuas mãos responsabilidade da tua vida. Você não é dono da tua vida, você não é dono de você mesmo. Quem colocou você aqui nesta terra foi Deus. Então, assim como ele colocou você aqui nesta terra, é para você zelar pela sua própria vida e se entregar como holocausto e sacrifício vivo diante de Deus. Não tem, meus irmãos, como receber de Deus autoridade, bênçãos durante um culto no domingo, na sexta, na quarta, se durante toda a semana a nossa vida está toda desmulambada. Tem, pastor Agostinho, como Deus abençoar? Se abençoar não é Deus. E às vezes nós faz assim: meu Deus, eis aqui o teu servo. Abençoa agora, meu Pai, este teu servo que eu falo e estou orando por ele aqui agora. Mas como é que Deus vai abençoar meu irmão, meu amado irmão, se dentro da sua própria casa você não é e nem oferece um culto racional para Deus?
O tempo da oração nós perdemos com vários tipos de coisa. O tempo da meditação da palavra, nós preferimos estar nas praças, falando dos outros, mas meditando nas escrituras, jamais. E aí, como é que Deus vai te usar desse jeito? Deus, ele vai prestar contas com vocês no reino dos céus, pela tua própria vida. De novo, Deus nos dá responsabilidades aqui na terra. Deus vai cobrar, primeiro, a nossa vida. E o segundo, presbítero, o tempo. Abra vossas Bíblias em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Deixa a Bíblia aberta. Me veio aqui à minha mente um acontecimento. Falando desse primeiro ponto, que é a nossa vida. Quando eu era muito jovem ainda, eu estava na igreja, era até um dia de sábado. Tinha um jovem, para os irmãos entenderem como é que Deus ele cobra. Tinha um jovem que ele era convidado para pregar em diversos cantos. E esse jovem supostamente era muito usado por Deus. Só que quando ele chegou lá na igreja, o irmão já conhecia ele, o dirigente. E ele falou, rapaz, eu conheço ele, mas eu vou fazer um teste com esse homem. Quero ver se, assim como ele lá fora é usado, eu quero ver se aqui nessa igreja ele vai ser usado também. E lembrando que aquela igreja que na época eu congregava era uma igreja de oração, que no começo dos cultos toda a igreja dobrava o joelho 20 minutos para depois começar os louvores da harpa. E terminava o culto, nós ia para o monte até meia-noite, 1 hora e voltava. Aí chegou aquele jovem, tal, vem aqui louvar o Senhor Jesus, trazer uma saudação. Aquele jovem foi lá, todo empolgado, e eu disse, eita meu Deus, vou aprender com esse jovem aí, para me aprender a pregar e a louvar. Aí quando aquele jovem, ele pega no microfone, ele solta assim, o microfone cai no chão, que faz um piado medonho. Aí olhou pro irmão, fez assim com a cabeça e voltou pro banco. Ele, eu vi isso aí com meus olhos, aí, que negócio é esse, Jesus? Aí pronto, ficou assim, né? Aí passou um tempinho, aquele irmão que estava dirigindo, ele falou para nós que estava lá, vocês viram que aconteceu aquilo com os jovens? Eu vi. Eu perguntei para ele o que foi que aconteceu. Ele disse que quando chegou no microfone, pegou, ele levou um choque tremendo na mão. Um choque que ele soltou o microfone e olhou para todo mundo e ficou meio travado. Ele disse que não conseguia nem abrir a boca. Ele disse que não sabia o que estava acontecendo. Só que por trás, meu irmão, daquela vida que ele pregava, ele não estava administrando bem a sua própria vida e nem fazendo um culto racional para Deus. Aí nós pensamos, vai dar certo, eu vou conseguir enganar o pastor Agostinho, o pastor Davi, o pastor Givanni, ele não está vendo o que eu faço por fora, mas aquele lá de cima não só está te ouvindo, como também está te observando. E assim como ele está te observando, ele cobra. E Deus viu que naquela igreja, igreja de oração, igreja santa que buscava Deus, ele não ia enganar aqueles homens que estavam ali de Deus. E Deus permitiu que ele nem falasse no microfone. Para vocês verem que Deus ele cobra, meus irmãos, quando nós estamos com a nossa vida desordenada. Voltando para o segundo ponto. Deus ele nos cobra o tempo. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 vai dizer o seguinte. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Agora vem o versículo chave. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha só de novo, voltando. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. O Senhor está colocando ali uma exclamação tremenda, uma placa de perigo, igual essa placa que está aqui, um proibido. Tenham cuidado como vocês vivem aqui na terra. Porque os dias são maus, são trevas, já estão maligno. E a igreja de Cristo não deve andar segundo o curso desse mundo. Se nós andar de acordo com esse mundo, como nós vamos ganhar, meus irmãos, as almas para Cristo, se nós vivemos da mesma maneira que o mundo vive? A Bíblia está dizendo para mim e está dizendo para você que até o tempo desse relógio é santo para Deus. Nós não podemos gastar o nosso tempo com tolices desta terra, com tolices desse mundo. Nós temos que aproveitar o nosso tempo para edificação do Evangelho da graça de Cristo.
E eu, quando eu estou fazendo as minhas corridas, meus irmãos, na Uber, de vez em quando eu consigo pegar um passageiro em que ele não vai-se embora, tem uns que é apressado, eu abro aqui minha bolsinha dos trocos, o pessoal pensa que eu vou puxar dinheiro, puxo um folheto e digo, Jesus te ama e toma esse folheto. Aí a pessoa vai-se embora com o folheto na mão. Sabe o que é que eu estou fazendo? Aproveitando o tempo do trabalho para que aquela pessoa receba uma evangelização de 5 segundos, mas que pode transformar a vida daquela pessoa. Aleluia! Eu creio que muitos dos irmãos, isso acontece até comigo. Às vezes nós estamos andando na rua e tem pessoas que gostam de empaiar a gente, parar para conversar, né? E às vezes a gente fica até com aquela coisa assim de deixar a pessoa falando sozinho. Aí eu tenho uma dica para você fazer para se livrar dessa pessoa. Pregue Jesus para ele que no instante te libera. Às vezes eu vim andar o Cabrais e um homem parou ali, sei o que, disse, rapaz, bora para a igreja ali, Jesus te ama. Eu disse, irmão, vou ali fazer um negócio. Foi-se embora, homem. Aí disse, coisa boa, eu disse. Você tem tempo para evangelizar, mas aquela pessoa não tem tempo para receber. Então, se você quiser se livrar, pregue Jesus para ele, quando não sei, vai embora. Aleluia. O tempo, meus irmãos, é precioso. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, está usando o tempo para poder te aprisionar. Como assim? Séries, telenovelas. Até mesmo no meio da rua, você ficar sentado com ímpios para falar besteira. Aquele tempo que era valioso para Deus, está sendo desperdiçado nas mãos do nosso adversário do diabo. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer, meus irmãos, sede sóbrios, vigilante, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, usando o tempo, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, se você usa esse tempo para as coisas desse mundo, pode ter certeza que o inimigo já te tragou. Eita Jesus! Quem aqui já viu um leão? Pessoalmente, eu nunca vi, só vi na televisão. Nunca tive chance de ir no zoológico. Mas esse bicho, meu amado irmão, tem uma autoridade tremenda. Tem um vídeo que mostra um animal, é um cervo, que é considerado um veado, né? Vai beber água, aí um crocodilo se levanta e ele foge. Aí eu não sei se é um hipopótamo, ele vai beber água, aí o bicho se levanta e ele foge com medo. Mas quando o leão ele bota o seu rosto na água para beber e o jacaré levanta para atacar, ele nem sai do meio, o bicho que volta para trás. Porque a autoridade do leão é muito grande. E a Bíblia diz que o nosso adversário é considerado como o quê? Um leão. Ele não vai fugir por qualquer besteira. Ele não vai te deixar te abandonar por qualquer besteira. Tenham cuidado, meus irmãos. Aproveite o teu tempo nas coisas do Senhor. O terceiro ponto, aliás, que Deus nos dá para sermos responsáveis aqui na terra. Os nossos bens e dinheiro. Abra vossas Bíblias em Isaías, capítulo 55, versículo de número 2. (55:2). Irmãos, se eu disser para vocês que tinha 10 pontos para poder, que eu ia falar que a respeito de coisas que Deus nos dá para ser responsável, mas o tempo não dá tempo, não. Então eu só separei 4. Nós estamos no terceiro, depois vou falar o quarto e nós finaliza. O dinheiro e nossos bens. Isaías capítulo 55, versículo 2 vai dizer: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Quem fala isso aqui é o próprio Deus. Aleluia. 55:2. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? Presbítero Gleison, você está dizendo que é proibido você comprar uma roupa de marca? Não, você não vai vestir? Você está dizendo que é proibido comprar um sapatozinho de marca? Não, o cara vai só o que tem. Eu não compro porque eu não quero. Mas não é proibido. Mas o que a Bíblia está dizendo é que muitas das vezes nós gastamos nosso dinheiro com coisas que nos escandaliza, com coisas que nos mostram que nós não somos crentes em Jesus. Quer uma dica bem legal do que nós gastamos dinheiro? Jogo de aposta. Eita Jesus. Jesus está pegando crente, meu irmão. Tem crente que anda pedindo dinheiro emprestado, 20 reais emprestado para outro crente. Irmão, empreste 20 reais aí, meu irmão. Para quê, meu irmão? Depois eu te digo. É para jogar na desgraça daquele negócio do tigrinho. Meu Deus do céu. Um dia, meu irmão, eu recebi meia-noite
uma mensagem de uma irmã: me empresta 20 conto para me jogar no Tigre. Meia-noite eu dormindo, irmão. Aí eu me acordo 3 da manhã para poder vir trabalhar. Eu só não estou falando o nome de ninguém aqui, ó. Mas dá para você entender. Aí quando eu fui trabalhar 3 da manhã, eu vi tinha uma mensagem lá. Eu nem respondi, irmãos. Fui orar para essa pessoa. Jesus, ele cobra, meu irmão. Por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Por que você está usando aquilo que Deus te deu com as coisas desse mundo? A Bíblia vai dizer que vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Se contente com o que Deus te deu. Aleluia. E eu estou no trabalho, às vezes um homem ali que trabalha comigo e diz: rapaz, eu ganhei 11 mil reais no betão lá do jogo, do negócio do Brasileirão do jogo. Isso foi mesmo, rapaz. Aí, meus irmãos, eu me cocei assim dentro do coração para ganhar esses 11 mil também. Eita, meu pai, já se fosse para mim. Aí Jesus falou no meu coração: melhor você trabalhar na Uber que eu te abençoo. Ainda você ainda abençoa os outros evangelizando. Você volta com 20, volta com 50, mas é Deus que está te entregando, e ele não. E depois que ele falou que ganhou 11 mil, papocou 8 mil, perdeu tudo. Do que adiantou, meu irmão? Aí sabe o que é a punição? Porque Deus nos dá o nosso tempo, Deus nos dá a nossa vida, dá o nosso tempo e dá o nosso dinheiro, e nós não sabemos aproveitar nada do que Deus dá para nós. Preste atenção, Deus ele coloca mordomos para administrar a sua terra, mas Deus ele vai cobrar de você pelo que você não está fazendo. Tome cuidado, meu irmão. Se porém algum dos irmãos que estão presentes ou aqueles que estão assistindo faz isso com o negócio de tigrinho, ainda há tempo de você se arrepender, ainda há tempo de você abandonar, que Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Para poder finalizar, os irmãos, o último ponto, quarto, os nossos dons e os nossos talentos. Esse aqui, meu amado irmão, que é mais interessante. Abra vossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, vai dizer o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar, olha só o nome administrar, ou mordomo, de administrar bem e multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todo sempre. Olha só o que aqui Deus fala. Deus ele colocou nas tuas mãos, meus irmãos, uma autoridade tão grande que o próprio demônio tem medo de você. Então Deus está dizendo: aproveite esse dom que eu coloquei nas tuas mãos e vá ganhar almas para Cristo. Eu te entreguei, igreja de Cristo, dons, autoridade, talento para você trabalhar. Vai para esse mundo, vai lá fora, começa a pregar, começa a evangelizar, que a Bíblia vai dizer que através do que Deus te entregou, Jesus Cristo, Deus vai ser glorificado por aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Olha só a importância dos dons e talento. Deus ele te deu, meus irmãos, alguns aqui, autoridade na oração, que quando você ora, Deus cura, que quando você ora, Deus liberta. E como é que nós estamos agindo? Eu com autoridade de oração, meu irmão, o presbítero José, ora por mim. Eu com autoridade de oração, pedindo oração, irmão. Que é isso? Se Deus te deu autoridade na oração, dobra o teu joelho que Deus vai te edificar, te fortalecer, te moldar. Deus te deu conhecimento na palavra, para você pregar, meu amado irmão, com sabedoria, com eloquência. E como é que eu estou fazendo, meu amado irmão? Rejeitando os convites da pregação de Cristo. Deus ele vai cobrar pelos nossos talentos, que Deus tem entregado em nossas mãos. Aquele mordomo, a Bíblia em nenhum momento vai dizer que Jesus estava elogiando o juiz injusto. Não, a Bíblia vai dizer que Jesus estava elogiando, sabe o quê? A prudência daquele homem, a sabedoria e como ele administrou o seu tempo, para poder não ficar mendigando na rua. Jesus elogiou prudência, sabedoria e o tempo daquele homem.
Por quê? Porque Jesus falou, aquele homem ele ia mendigar, aquele homem ele tinha que se submeter a trabalhos forçados para não morrer de fome, mas ele usou do seu tempo, da sua sabedoria, para poder não ser condenado, para poder não ser pego de surpresa. Então, meu amado irmão, a partir de agora, depois dessa ministração, use o seu tempo, use a sua vida, o seu tempo, os seus bens e dinheiro, e os seus dons e talentos que Deus te entregado, e você vai ver que como Deus vai abençoar você poderosamente. Você vai ver que como Deus vai te edificar na igreja. Muitos vão dizer, rapaz, olha aqui a nossa irmã Aurilene, como Deus tem abençoado ela poderosamente na igreja. Aí os irmãos vão botar ela como dirigente de ciclo de oração. Eita, Jesus, não é forte, né, irmã Aurilene? Aí a igreja vai dizer, rapaz, olha a irmã Luziane, serva de Deus, que sempre nunca perde o trabalho de Deus. Deus está com aquela mulher, sabe o que é isso? Sabe aproveitar os bens do Senhor, sabe aproveitar a sua vida, o seu tempo, seus bens e dinheiro e os dons e talentos na obra do Senhor. Faça isso, que Deus vai abençoar vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém.